Fatos e Notícias. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fatos e Notícias. Assunto que está predominando nas rodas de Anápolis, principalmente nas rodas do direito, dos advogados, é o quê? Eleições da OAB. E a OAB sempre movimenta o país, né? Sempre se tem uma pendenga, algum assunto assim que necessite de um olhar mais apurado, de uma pressão, recorre a quem? A OAB. Mas é claro, temos como convidados aqui hoje Jeová, os doutores, né? Jeová, também a Andréia e o Cláudio. Vamos falar um pouquinho dessa eleição. Eles compõem uma chapa e qual o objetivo? Jeová já foi presidente da OAB. O que leva alguém a buscar retornar para a OAB, para o comando da OAB de Anápolis? Sejam bem-vindos ao programa Fatos e Notícias. Olá, telespectadores do Canal 14, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, nós estamos aqui, Andréia, Rezende, Cláudio, Jaime e ainda o nosso companheiro, o Regis Davidson. A chapa é maior, né? A chapa tem o Regis Davidson, secretário-geral. Só para dominar, você como presidente? Presidente. Andréia, nossa vice-presidente. Cláudio Jaime, diretor financeiro. Regis Davidson, secretário-geral. E a doutora Mariane Morato Stivel, secretária-geral adjunta. Certo. E aquela pergunta inicial, o que leva alguém que já passou por isso, e a gente sabe que o dia a dia do advogado é muito complicado. Imagina o dia a dia na OAB, deve ser mais complicado ainda. O que leva você a sair das suas funções do dia a dia para ir para tentar ser presidente novamente da OAB? Olha, eu fui presidente aqui no triênio 2004, 2005, 2006, você se recorda? E com muita honra nós fomos a única subseção da oposição que ganhou no estado de Goiás. E muito me honrou presidir uma instituição de muita força, de muita história no país, né, que é a OAB. E depois disso, nós cumprimos o nosso papel nesses 3 anos aí, né, nesse triênio, e não disputamos a reeleição. Ficamos acompanhando e fomos convidados pelo presidente Lúcio Flávio, que é o presidente da seccional de Goiás, que há 3 anos atrás, eu, André e o Cláudio, ajudamos a coordenar a campanha do Lúcio Flávio aqui em Anápolis, que há 30 anos havia um grupo que se estabeleceu, uma dinastia, um grupo na OAB, no estado de Goiás, e Lúcio Flávio se sagrou vencedor das eleições. E durante esses 3 anos, o Lúcio conseguiu, com muita maestria, à frente da OAB seccional de Goiás, sanar as dívidas. Nós tínhamos aí mais de 20 milhões de dívidas da OAB. 20 milhões, João? 20 milhões, existiam títulos protestados, né, enfim. E o Lúcio conseguiu reverter essa situação. E nos convidou, até pelo nosso passado, né, à frente da OAB, para encabeçarmos essa chapa. Nós tínhamos grandes nomes. A Andréia, por exemplo, estava aparecendo como uma candidata a encabeçar a chapa, né? O Fabrício Cândido também, o Dr. Gilmar Alves, grande companheiro que está conosco também. Ex-presidente da Anapolina. Dr. Gilmar. Todo mundo lembra, né? Será, possivelmente, o próximo presidente do Clube dos Advogados do CEL de Anápolis. E pode ter certeza que vai ser a administração perfeita, porque quem administra a Anapolina envolve no futebol, qualquer outro setor fica fácil. Fica tranquilo, né? Então, aí, o Dr. Cláudio lembrou bem, né? E aí nós conseguimos envolver esses apoios, que seria importante para nós ombrearmos essa luta e oxigenar a subseção de Anápolis, né? Vieram todos conosco e eu aceitei encabeçar a chapa. Não tem salário nenhum. Eu digo que isso é um dom de Deus. A gente precisa ter vontade, a gente precisa ter empolgação para entrar numa situação dessa, numa campanha pesadíssima que é a campanha da OAB. É exatamente por isso que eu perguntei, porque o desgaste é um sacrifício financeiro, porque afinal de contas você deixa seu dia a dia, familiar também, eu garanto que a família fala, para que você vai envolver nisso aí de novo? Acontece também, né? Acontece muito. Mas então, a gente fica satisfeito porque ajudar as pessoas, ajudar os colegas, principalmente os advogados, é uma coisa que me satisfaz muito. Para você ter uma ideia, na nossa gestão, nós trouxemos aqui para Anápolis a Justiça Federal, que na época não tinha, foi uma guerra, a gente conseguiu trazer a Justiça Federal, muitos não sabem, né, que foi a nossa gestão que trouxe. Nós trouxemos aqui o debate dos candidatos ao governo do estado de Goiás, na época, para tratarem de assuntos relativos à nossa cidade.
Isso foi inédito. Eles assinaram um termo de compromisso com a OAB. Então, assim, essas questões todas, né, montamos um disque denúncia, que nós vamos voltar esse disque denúncia, porque eu acho que a OAB tem esse papel com a sociedade. Acho que a OAB tem esse papel perante a Constituição de auxiliar os órgãos e também de auxiliar a sociedade. Então, por isso, a gente topou entrar nessa campanha junto com o Cláudio, com a Andréia. A Andréia, atualmente, ela é delegada da CASAG. E grandes benefícios trouxe para Anápolis. Poderia ter feito mais, né? Porque a gente nota também a nossa subseção atual. Temos grandes amigos. O Dr. Ronivan é o nosso presidente aqui em Anápolis, o atual presidente. E nada contra as pessoas. Nós temos ideias e gestão, modelo de gestão diferente. Eu acho que isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive, né? De sim e não, bem e mal, não existe isso. Exatamente. Né? As ideias têm que prevalecer, né? Exatamente. E respeitar principalmente as ideias alheias. Isso. Né? E eu queria até que a André nos municiasse os telespectadores, com relação ao trabalho que a CASAG fez, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, né, que veio para Anápolis através de Lúcio Flávio, e a André trouxe grandes inovações. Poderia ter feito mais se não fosse exatamente essa falta de sincronismo, né? Porque a política passa e eu acho que quem perde são os advogados. Eu acho que nesse ponto, passada a política, nós temos que dar as mãos e nos auxiliar. Eu acho que a subseção de Anápolis e a seccional de Goiás têm que andar de mãos dadas, porque aí sim a nossa classe vai sair ganhando com isso. Eu queria que a André pudesse nos municiar com as questões da CASAG. E principalmente, André, se me permite acrescentar, a gente sabe que as mulheres têm um olhar diferenciado para tudo, em relação a tudo, em relação a cuidados, em relação a detalhes, é totalmente diferente da gente. São muito melhores e mais eficientes do que fazem, né? Então, que diferença esse olhar feminino pode fazer em relação a CASAG e essas demandas do dia a dia? Olá, ouvintes do Canal 14. É um prazer estar aqui. Olá, Guilherme, ao lado dos meus amigos, Dr. Jeová, Dr. Cláudio, e com a ausência dos outros membros da nossa chapa, que é o Dr. Regis e a doutora Mariana, que em razão dos compromissos profissionais não puderam estar aqui conosco. Nós participamos da gestão, ainda sou a delegada da CASAG. O que é a CASAG? É a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás. Nós ficamos esses 2 anos e 10 meses, terminando o 10º mês agora desse último ano, e o que aconteceu nessa gestão, que foi uma gestão inovadora, de grandes benefícios e de novos olhares, como o Guilherme realmente falou. Antes dessa gestão do Dr. Lúcio Flávio, só existia a CASAG em Goiânia. A CASAG, que ela é a responsável por prestar assistência, produtos e serviços aos advogados. Quando o advogado queria fechar um plano de saúde, quando o advogado queria fazer um certificado digital, queria receber uma vacina, quando ele queria fazer um plano odontológico, comprar um souvenir, ele tinha que se dirigir a Goiânia. Na gestão do Lúcio Flávio, uma das primeiras ações dele foi a regionalização da CASAG. Nós trouxemos a CASAG para dentro da subseção de Anápolis, para que nós pudéssemos atender os advogados com produtos e serviços aqui. Ninguém mais precisa se deslocar a Goiânia para ter esses produtos e serviços de fácil acesso. Porque chega a ser inacreditável você ter que sair daqui para ir lá atrás de um benefício e no mundo de tanta tecnologia você tem que fazer isso. Né? Exatamente. Para a gente perceber a importância da subseção de Anápolis, Anápolis chega a ter mais advogados. A nossa subseção consegue ser maior do que 3 estados brasileiros, 3 seccionais. Nós temos um número de advogados de 2.800 advogados em 5 delegacias, 5 cidades que também fazem parte de Anápolis. Nós fizemos uma questão que foi fantástica nessa gestão. Nós tínhamos uma média de vacinação contra H1N1 em Anápolis de 300 a 400 advogados. No primeiro ano da nossa gestão, nós vacinamos 500 advogados. O segundo ano, 500 advogados. E nesse ano de 2018, nós tivemos aquele surto da H1N1. Foi realmente uma preocupação de saúde pública. E nós fizemos a maior vacinação da história do estado de Goiás, não estatal. Só em Anápolis, nós vacinamos 1.500 pessoas, entre advogados e dependentes. Então, quando nós falamos que foi uma gestão realmente inovadora, nós trazemos os fatos, que isso aproximou o advogado da OAB. Tiramos a instituição que estava lá longe do advogado e trouxemos ela para a realidade. Com esses novos planos, com planos diferenciados de odontológicos, com planos de saúde, com souvenirs, com certificado digital, que hoje, no processo digital, é muito importante. O advogado ele só pode inserir dentro dos sistemas digitais de peticionamento com o certificado digital.
E hoje a OAB, ela tem o certificado digital mais barato e com a maior qualidade do mercado. Eu estava falando que o olhar feminino é diferenciado em relação a tomar cuidado. Essa preocupação da vacinação aí realmente é fantástica, né? Acho isso muito, muito interessante. Mas vamos falar de uma matéria que é complicada, que a gente sabe, que é o dinheiro. Né? E o candidato a tesoureiro está ali, né? É o nosso Henrique Meirelles. Quem dera. O que está fazendo? Quem dera. Para começar, a verba é um pouquinho menor. Um pouquinho menor, né? Mas ele estava falando de números aqui. Me desculpe até interrompê-lo, porque 20 milhões, ele estava falando de 20 milhões, são milhões de reais. E é um desafio grande. Eu não sei se você queria acrescentar alguma coisa, João. Eu queria só abrir um parênteses, porque nós temos uma proposta muito importante, que é com relação ao clube. Inclusive, falamos aqui do Dr. Gilmar, né, Dr. Cláudio? O Gilmar Alves, que vai ser nosso companheiro, nós o convidamos. A nossa proposta é fazer uma descentralização. Nós vamos transformar, vamos colocar um presidente para o clube. Porque eu acho que nós somos a diretoria, nós não temos tempo de ficar mexendo com o clube. Claro, nós vamos lá desfrutar, mas enfim, nós temos que ter uma diretoria para tratar disso. Isso a gente convidou o Dr. Gilmar Alves para poder nos auxiliar. E a nossa proposta, eu queria que o Dr. Cláudio Jaime, que vai ser o nosso diretor financeiro, com a graça de Deus, explicasse como é que vai funcionar essa proposta aqui em Anápolis. E só acrescentando aqui, vocês têm essa visão financeira de como está hoje, tem essa visão real, porque acontece muito em transições de governo o quê? Mascara-se o que está acontecendo, né? Para depois chegar, puxa vida, uma surpresa. Ou tem essa transparência, dá para se ter ideia da tua situação financeira e o desafio que você vai enfrentar. A primeira grande conquista que eu acho que nós já conseguimos nessa nossa campanha, eu acredito que é com relação ao que até que a André estava falando, a CASAG. Né, presidente? Que o clube hoje será administrado financeiramente pela CASAG. Então, os benefícios que virão para o clube, nosso clube, certamente serão maiores. Certamente serão maiores. É um grande desafio, tanto né, esse encargo dessa direção financeira do clube, porque realmente a gente está cuidando de uma classe inteira de advogados que nos vão cobrar. Nos vão cobrar. Você não tem a menor dúvida. Sobretudo, quando o Dr. Jeová me fez o convite, a primeira coisa, ele vai se lembrar, que eu coloquei que será o ponto principal, pelo menos da parte que me toca e de todos, transparência. Essa transparência que, infelizmente, nós não estamos vendo muito atualmente, porque a OAB de Anápolis vive dos repasses de Goiânia, que são os duodécimos, por exemplo. O duodécimo, quando a administração da Seccional Goiás entrou, estava em atraso, a subseção de Anápolis, 8 meses de atraso. Foi pago pela administração Lúcio Flávio. O presidente Lúcio Flávio colocou em dia. Colocou em dia. Mal comparando, seria como o governo federal repassando para o governo estadual e municipal. Exatamente. Pode fazer essa analogia. Exatamente isso aí. E hoje o advogado, principalmente aquele em começo de carreira, a gente vê muita queixa, o pessoal mal conhece para onde vão os benefícios. É difícil a vida do advogado iniciante. Então, quando eu falo em transparência, significa prestação de contas diária, semanal, mensal, para mostrar onde que a gente recebe os benefícios e onde que estão sendo gastos. Isso é como uma empresa. Não tem muita diferença. É como uma empresa. E, com toda certeza, a subseção de Anápolis, caminhando junto com a seccional de Goiás, a chance de termos grandes benefícios será muito maior. Jeová, eu queria que você falasse exatamente desses benefícios. Aí. O que é o projeto de vocês? Vamos colocar aqui projeto de governo, já que a gente está em época política, As né? propostas. As propostas, né, colocadas. E o que está faltando em muitos candidatos aí, né? Que não coloca proposta nenhuma, só fica na discussão, no bate-boca. Nós temos exatamente propostas execuíveis. Com certeza. Essa proposta, pegando o gancho aqui do Dr. Cláudio, com relação à Caixa de Assistência, em Goiânia funcionou muito bem e é uma proposta que nós estamos trazendo aqui na nossa carta de propostas, fazer uma gestão compartilhada do CEL da OAB Anápolis com a CASAG. Ou seja, nós teríamos condições de tirar aquela despesa que nós temos com o clube, passar para a CASAG, e aí nós teríamos chance de construir um clube melhor,
os gramados, os campos, as quadras, fazermos grandes torneios, interagir com as outras classes. Isso funcionou muito bem lá em Goiânia e nós temos essa proposta. Tivemos aqui na quinta-feira o presidente da CASAG, Dr. Rodolfo, que diante de cerca de 250 advogados, pegou na nossa mão e fechou conosco firmou um compromisso de realmente fazer essa gestão compartilhada com a CASAG do estado de Goiás. E o Dr. Gilmar vai ser o presidente do clube, vai montar a sua diretoria, eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para os advogados de Anápolis. Se lá em Goiânia nós temos o céu da OAB, aqui nós vamos ter o paraíso. Você pode ter certeza que o nosso clube vai ser o melhor clube do estado de Goiás. Já é muito bom. Colocando ainda algumas propostas interessantes, importantes, nós vamos montar um banco de dados para advogados e empresas. Hoje o advogado precisa de trabalhar, nós temos o mercado de trabalho, né? E esse banco de empresas de Goiânia e Anápolis, nós vamos disponibilizar, fazer esse intercâmbio com as empresas para os advogados, principalmente início de carreira. Direcionamento, parceria mesmo. Exatamente. Acho que ninguém faz nada sozinho hoje, né, doutor? Com certeza. Nós temos essa preocupação. Nós temos também, nós vamos criar uma comissão, pensando no advogado jovem, início de carreira, que é muito difícil, nós vamos criar uma comissão de inovação e gestão. Explicar para o advogado de início de carreira como é que cobra o seu honorário, como é que ele administra o seu escritório. O beabá mesmo, bem didático, exatamente, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação. Às vezes a gente tem aquela presunção de, não, já sabe tudo. Às vezes não sabe, às vezes precisa saber, falta informação, né? Exatamente. A questão, só pegando um gancho aqui no advogado início de carreira, ela é muito importante. Muitas pessoas saem da faculdade, estão começando, porque a advocacia é uma profissão que tem retorno há muito tempo depois. E pensando nisso, já nessa gestão nós vamos entregar, e foi uma ideia que o doutor Lúcio Flávio, pela essa falta de sincronia com a subseção, nos procurou e nos perguntou o que faltava em Anápolis. O que ele poderia fazer... Foi bem objetivo, né? Exatamente. Ao final da sua gestão, para atender a advocacia napolina. E nós falamos muito claramente que nós precisamos dar mais suporte ao advogado de início de carreira. E isso saiu a ideia que a CASAG hoje vai entregar agora ao final do ano, que é o Meu Escritório. O que é o projeto Meu Escritório? Ele é um escritório em frente ao fórum, uma sala de reuniões. 600 metros quadrados. 600 metros ambiente quadrados. Compartilhado, um ambiente compartilhado. Uma sala de reuniões, uma sala de atendimento e umas estações de trabalho, onde o advogado ele pode alugar esse espaço para que ele preste o serviço sem pagar uma estrutura inteira de escritório. Que é pesada, né? E mais do que isso, para melhorar isso, a CASAG lançou um sistema chamado Boomerang. O que é isso? Hoje o advogado, ele paga uma anuidade. Os advogados início de carreira com desconto, um advogado depois de 5 anos paga R$1.000 de anuidade. Aquele advogado, ele paga os R$1.000 e ele tem de retorno todo o valor investido. Como que é esse retorno? Em todos os serviços da CASAG, em todos os serviços da CASAG e nos cursos da ESA. Ou seja, ele vai fazer um curso, custa R$100, ele vai lá e usa o programa Boomerang, a anuidade vai e volta e não paga nada. E vai ser descontado da sua anuidade, ou seja, ele pagou R$1.000, vai abater 100, vai continuar com 900 de crédito. Exato. Essa é uma ideia fabulosa. Exatamente, isso ele pode fazer nesses ambientes da CASAG. Esses ambientes de atender um cliente naquela sala, descontar na sua anuidade, e isso está girando o início de profissão dele, dando todo um suporte da OAB. Nessa sala de 600 metros quadrados, além do Meu Escritório, vai ter uma nova sala da CASAG, vai ter a livraria, vai ter a esmalteria, para que a gente possa atender os advogados de Anápolis com toda a maestria que ele merece. O olhar feminino, né? É fundamental a advogada, né? Sempre elegante, né? Esmalteria é legal. É importante, né? Homem não, homem é a coisa mais largada. Né? É bom nós colocarmos também que quando a gente fala advogado anapolino, nós estamos falando advogado anapolino, advogado de Corumbá de Goiás, eu queria que o senhor de falasse Cocalzinho, de Pirinópolis, de Abadiânia, de Alexânia, que são nossas delegacias. Goianápolis. Pirinópolis. Nossas delegacias que estão ligadas e são administradas pela subseção de Anápolis. Então, o nosso trabalho, os benefícios abrangerão todos os nossos colegas dessas cidades circunvizinhas de Anápolis.
Exatamente por isso é tão importante esse projeto da CASAG em frente ao fórum de 600 metros quadrados. Como o Dr. Cláudio observou muito bem, não é só Anápolis, nós temos várias Vem um cidades advogado de delegacias. Pirinópolis aqui em Anápolis, precisa dar uma consulta para um cliente. Claro. Onde que eu vou dar essa consulta? E que E a diferencial sala- isso se torna na vida dele? E a sala de Anápolis hoje ela é muito acanhada dentro do fórum. Ela é muito pequena. E só assim a gente pode, com sincronia, subseção, seccional, podendo trazer os benefícios. A briga de gestão, ela só prejudica os advogados. É juntos e construindo pontes que a gente chega mais longe. Tá certo. Só para a gente finalizar, doutor Jeová, o colégio eleitoral, são quantos advogados? O que precisa para ser eleito? De que forma funciona isso? Nós temos hoje aqui, nós somos a maior subseção do estado de Goiás, nós estamos com 2.800 advogados inscritos. Eu sempre digo, para entrar aqui em Anápolis tem que bater continência, tem que nos respeitar. O advogado de Anápolis tem que bater no peito e ter orgulho de ser advogado, de ser anapolino. Isso é um dos motivos que nós estamos ombreando essa luta. Fazer da advocacia anapolina que ela se sinta orgulhosa de ser advogados. No dia 30 de novembro, nós temos um compromisso. Vote chapa 1. Para frente, OAB. Para trás, nunca mais. E nem estava ensaiado. Eu queria agradecer, então, ao doutor Jeová, doutor André, doutor Cláudio também. Vocês são muito simpáticos. Pena que eu não sou advogado para votar em vocês também. É uma pena mesmo. Mas eu tenho sobrinho que está se formando agora, Bruno Verano, futuro advogado, mas eu falei, Bruno, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza, é isso que eu quero para minha vida. Assim como vocês. Já sofria mesmo? Mas é muito bacana, né? Nós Seria da gente seus advogados, né? Nós aqui agradecemos, Guilherme, você aí, ao Fernando, nosso companheiro, ao Canal 14, e estamos à disposição. Quem sabe mais para frente, antes do pleito, a gente possa voltar aqui e trazer mais algumas das nossas propostas. Tá certo. E a função primordial do Canal 14 da NET Anápolis é isso aí, é um canal comunitário, é falar das nossas coisas aqui, né? Porque para falar de fora já tem muita gente, a gente tem que falar, é claro, e vão encontrar na rua, circulando, vai encontrar o doutor Jeová, o doutor André, o doutor Cláudio aí, às vezes precisa de um serviço jurídico ali, conhece a pessoa, então isso é muito importante, dar cara à nossa cidade. Então essa é a função do Canal 14 da NET. Muito obrigado pela presença de vocês, então, e essa foi mais uma edição do Fatos e Notícias. Até logo mais. Fatos e Notícias.